agora, Band News Informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News Informa, com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora que tira o seu sono em um segundo é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui. Mais um programa maravilhoso. Tira o sono, né? Só de pensar que tem que levantar cedo para treinar é de tirar o sono. Achei que você fosse falar que eu roncava, Bruna. E você ronca? Dizem que sim, mas eu digo que, viamente, que não. Mistério, hein? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que atrapalha a vida de muita gente, a apneia do sono. É um distúrbio que pode ter como sintoma justamente aquele ronco alto que não deixa as outras pessoas dormirem, sabe? E mesmo atingindo boa parte da população, somente uma parte dos doentes recebe o diagnóstico aqui no Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o pneumologista, especialista do sono, Dr. Geraldo Lorenzi Filho, que é diretor do Laboratório do Sono do INCOR, ligado à Faculdade de Medicina da USP. Doutor, seja muito bem-vindo. Olha, muito legal estar aqui com você, Bruna, Camila. É um tema super interessante. Para mim é um prazer e uma honra estar conversando com vocês e principalmente com o pessoal que está nos escutando. Que legal. Bom, doutor, vamos falar sobre ronco, né? Um problema tão comum, algo que a gente vê em todas as famílias, digamos assim. Eu queria saber se toda pessoa que ronca, a gente pode dizer que tem um problema de saúde? Pois é uma excelente pergunta. Então, o ronco é esse barulho que todo mundo conhece. Essa é a primeira pergunta. Bom, é óbvio que eu sei o que é o ronco. Então, a pergunta é o que causa o ronco? O que causa o ronco é que quando o ar está passando por uma região estreita, no caso a faringe, o que é a faringe? É essa região atrás da boca, atrás da língua. É uma região estreita no ser humano. Quando a gente dorme, relaxa a musculatura e aí começa a vibrar com a passagem de ar. Então, isso é aquele barulho que a gente chama de ronco. A grande questão é que existem roncos e roncos, né? O grande problema é que o ronco tem um grau de subjetividade enorme. Então, toda a história se baseia em sinais e sintomas. O ronco, em geral, não é um sintoma, porque eu não estou roncando. Na hora de dormir, eu não estou lá, eu estou em outro lugar, eu estou dormindo. E não é um sinal, porque o médico também não observa. Eu costumo brincar e dizer que o ronco é uma reclamação de uma terceira pessoa. Então, se estou eu e o meu paciente, um na frente do outro, a conversa do ronco, em geral, não surge, porque a pessoa mesmo que ronca não percebe. Ou se alguém comenta que ela ronca, tal, ela tende a minimizar o problema, porque primeiro ela não percebe, então ela acha que estão exagerando. E segundo lugar, que não é um sintoma ou um sinal que seja que dá muito glamour, né? É um negócio meio estigmatizante. Então, você prefere colocar debaixo do tapete. O pessoal fala que eu ronco, mas eu não acredito, né? E assim, é uma doença? Não, existe... pode ser um problema social, você não consegue dormir com os outros, tal. Mas e como você falou muito bem, Bruna, pode ser um indicativo de uma doença que é a apneia obstrutiva do sono. Quando eu vou ficar mais atento, quando o ronco é alto, é constante, incomoda os outros. Constante assim, todas as noites, mas o ronco de quem tem apneia, ele é irregular. Agora, voltando à tua pergunta lá no começo, Bruna, existe uma coisa que chama ronco primário. O que é o ronco primário? É um ronco sem apneia do sono, é só o ronco, que pode eventualmente incomodar os outros, e a gente acha que é legal tratar isso. Por quê? Porque à medida que você vai roncando, você vai deixando essa musculatura que já é um pouco flácida, mais flácida. Então você vai lesando
esse tecido vai inchando também, vai lesando a placa neuromotora e tem mais chance de evoluir com a apneia do sono. Doutor, mas e por que a gente tem dia que a gente ronca e que a gente não ronca? Tem coisas que fazem com que a gente ronque ou não? Tem coisas que fazem que a gente ronque mais. Alguns fatores. Barriga para cima. Quando você dorme de barriga para cima, existe mais tendência da língua cair para trás. Por que você ronca menos de lado? Primeiro que você dá uma cutucada, a pessoa acorda. Então, dá um tempinho para você dormir antes dela voltar a roncar. Mas o mais importante é que de lado existe mais estabilidade da garganta, porque de barriga para cima, a língua, a gente acha que a língua é só essa pontinha, né, que sai quando você mostra a língua para alguém, mas a língua é enorme, ela está enrolada lá dentro da boca, ela parece aquela língua de sogra, de festinha de criança, ela fica enrolada atrás. Então, quando você dorme de barriga para cima, tem mais tendência da língua cair para trás. Então, o primeiro fator é posição. O segundo é obstrução nasal. Quando você tem o nariz obstruído e abre a boca, na hora que você abre a boca, você empurra a base da língua, ela é deslocada para trás. Então, você tem mais chance de roncar se você está dormindo com o nariz obstruído e respirando pela boca. Então, uma boa ideia é tentar dormir de lado e desobstruir o nariz. Com o quê? Lavar com soro fisiológico. Se isso não estiver funcionando, você vai ter que procurar um médico. Às vezes tem que fazer algum tratamento. Tem muita gente que tem, por exemplo, desvio de septo. Tem casos, inclusive, cirúrgicos, né? O septo, o que é? É uma paredezinha fininha que divide as duas narinas. Então, o nariz ele é dividido no meio e tem o septo. E se esse septo, essa parede está deslocada para um lado ou para o outro, você já vai ter uma narina, um dos lados, às vezes, com uma obstrução fixa, né? Ou, às vezes, até as duas narinas, dependendo de como tiver essa parede. Esse septo, às vezes, está desviado para os dois lados, porque é uma parede que pode estar toda torta. Então, isso contribui. O mais comum é rinite, é inflamação da mucosa, tal, por rinite, ou, às vezes, uma infecção, né? Quando você está gripado, coisa assim, obstrui o nariz e abre a boca. Então, quando você abre a boca, você relaxa a língua e empurra tudo lá para trás. Então, o certo é respirar pelo nariz, quer seja acordado ou dormindo. Tem menos chance de roncar, tem menos chance de ter apneia. Não quer dizer que não pode ter. Existe ronco de boca fechada. Eu vou tentar aqui, um ronco de boca aberta. Agora eu fecho a boca, fica até difícil roncar, porque quando você fecha a boca, você naturalmente empurra a base da língua que está lá atrás, fechando a garganta, um pouquinho para frente. Terceiro fator, então a gente falou de dormir de lado, desobstruir o nariz. Terceiro é álcool, quando você bebe. Meu marido ronca muito quando bebe. E de fato, porque quando bebe, relaxa a musculatura e tem mais chance de obstruir. Sedativos. Existem vários sedativos ajudando a dormir e tal, que relaxam a musculatura e pioram a obstrução. Oi, Informers! A gente está conversando hoje sobre distúrbios do sono com o pneumologista Geraldo Lorenzi Filho. Ele está listando os motivos pelos quais as pessoas roncam. Vamos lá, doutor, pode seguir a lista com esses fatores, então. A gente está falando de fatores agudos, né? A curtíssimo prazo, né? Você tomou um remédio, obstruiu o nariz, dormiu de lado. E o último que o pessoal fala muito é cansaço, né? Quando a pessoa fez muito exercício e tal. Isso não está muito claro na literatura, talvez porque a pessoa mais cansada acaba dormindo mais de barriga para cima, ou porque tem algum fator de relaxamento da musculatura que as pessoas relatam para a gente, né? Porque quando eu estou cansado eu ronco mais. É difícil comprovar isso, porque o ronco ele não está em lugar nenhum, ele está no ouvido de quem ouve. A longo prazo,
tem mais um, que é o peso, gordura. Infelizmente, a gente não engorda só para fora, a gente engorda para dentro também. Então, existe a gordura chamada visceral, das vísceras, das coisas que estão dentro da barriga da gente. Ela é uma gordura que causa inflamação. Ali, às vezes, aquela gordura, o nível de oxigênio nas células diminui muito e leva um dano crônico, né? Obesidade. E a gente não engorda só na barriga, às vezes no fígado, né? Tem o fígado cheio de gordura, às vezes tem complicações por causa disso, mas existe deposição de gordura também na língua. Como? Na língua e na parede lateral da faringe. Então, tem trabalhos com animais, com ratos, mostrando que quando engorda, os músculos obviamente engordam. A gente sabe que uma carne gordurosa é mais saborosa porque ela tem gordura infiltrada naquele músculo. É só que a língua é um músculo que ganha muita gordura. Os cozinheiros sabem, não sei se tiver algum cozinheiro que quiser me corrigir, dizem que dá para fritar uma língua na frigideira sem colocar óleo, porque a língua naturalmente ela tem muita gordura e ela engorda. Ah, mas magro não ronca? Ronca. Pode roncar alto e pode ter apneia do sono. Por vários fatores. Às vezes é porque tem o queixo para trás. O que acontece? Lá atrás do queixo está a base da língua. Então você empurra tudo para trás e não tem espaço. Então você tem maior risco de ter apneia se tiver alterações crâniofaciais que contribuem para o fechamento da garganta lá atrás. Então a gente tem vários fatores aí que são fatores de risco tanto para o ronco como para a apneia obstrutiva do sono. O Band News Informa está no ar, hoje falando sobre apneia do sono. Nosso convidado é o pneumologista e especialista do sono, Dr. Geraldo Lorenzi Filho. Camila Ritt tem uma questão para o doutor. Doutor, e quando você fala da posição da língua, por vários fatores, né, que a gente falou aí tanto da posição que dorme, se tem um acúmulo grande ali de gordura, enfim, existe algum aparelho bucal que poderia fazer essa clínica, quando você fecha a boca, a língua vem para frente? Existiria para solucionar, por exemplo, um problema como o ronco, assim, que incomode muito? Legal, Camila, que você já está trazendo essas questões do tratamento, né? Porque, afinal de contas, um tratamento óbvio é perder peso. Existe uma regra de ouro que cada 10% do peso que a gente perde melhora a apneia em até 30%, que é um bom negócio, né? Melhora a apneia, em geral, melhora o ronco também, de forma significativa. Agora, outro tipo de tratamento, de fato, quando você abre a boca, a tendência é jogar a base da língua para trás. Então, a gente descreveu há vários anos, com a doutora Kátia Guimarães, lá de Botucatu, ela fez uma tese sobre... Eu orientei ela, tive muito prazer de fazer isso, depois virou uma linha de pesquisa no Brasil e hoje no mundo, eu diria, né? Exercícios com fonoaudiologia. Exercícios de tonificar justamente a musculatura dilatadora. E existe uma outra que serve tanto para ronco como para apneia leve a moderada. Para apneia grave é mais difícil, você tem outras formas de tratamento. A gente está falando dos tratamentos, então, do ronco e da apneia, e o outro é a placa. Uma placa de avanço mandibular feita pelo dentista, é uma placa móvel que você coloca na hora de dormir, que puxa o queixo para frente. Porque se o problema é a base da língua fechando lá atrás, você tem dois tratamentos possíveis, ou o CPAP. CPAP é uma sigla em inglês que quer dizer Continuous, né? Positive Airway Pressure. Então, CPAP é uma sigla que é um C, um P, um A e um P. Continuous Positive Airway Pressure. Pressão positiva contínua na via aérea. É um pequeno compressor que joga ar sob pressão no nariz. Esse nariz
essa pressão de ar, ela vai se transmitindo lá para trás, até a garganta. Então, quando a pessoa dorme, ela relaxa a musculatura, mas existe uma tala pneumática, uma tala de ar, que deixa a garganta aberta e impede o fechamento da garganta. Então, é possível várias formas de tratamento, inclusive a questão da placa de avanço mandibular e exercícios orofaríngeos feitos sob a orientação de uma fonoaudióloga. Doutor, agora explica pra gente, porque tem gente que ressona, é diferente de ronco, não é? O som que sai sem ali. dúvida, porque é uma excelente pergunta, porque na realidade é isso, o ronco está no ouvido de quem ouve. Isso. Não existe uma definição clara do que é ronco. Nada pessoal, né? Aqui, viu, gente, né? Falar para os ouvintes. Não, ressonar é meio comum, né? Porque você relaxa a musculatura. O grande problema é esse, né? Às vezes você tem insônia e o tic-toc do relógio incomoda os outros. Porque doutor, e tem algum perigo essa apneia do sono? Perfeito. A apneia obstrutiva do sono. Então, quando a pessoa dorme, ela relaxa a musculatura, isso é normal. Existe um estreitamento da garganta, isso é normal. Se o estreitamento for pequeno, ele pode dar um ressonar, ou até um ronco alto, ou até um ronco alto irregular, que provavelmente está associado à apneia obstrutiva do sono. Tendo a apneia obstrutiva do sono, você mede pelo número de engasgos que aconteceram à noite, ou nos aparelhos mais recentes, eles usam uma forma simplificada, a consequência principal é o oxigênio, que cai quando você para de respirar e volta a subir quando você volta a respirar. Então, essa oscilação do oxigênio é a impressão digital da apneia obstrutiva do sono. Faz mal? Faz. A apneia obstrutiva do sono pode ser ausente, então a gente sabe que até 5 engasgos por hora é considerado normal, 5 a 15 eventos por hora é leve, 15 a 30 é moderado e acima de 30 engasgos por hora, que a gente vai ter um nome técnico para isso, que é a apneia, que é a parada completa, ou hipopneia, que é a redução do fluxo, então eu chamo isso de engasgo, ou visto pelo lado da oxigenação, que são quedas cíclicas do nível de oxigênio, que é o índice de dessaturação, eles vão estar indicando, então, a gravidade da apneia obstrutiva do sono, que pode ser ausente, leve, moderada ou grave. Então, tem todo um espectro de gravidade da apneia do sono, né? Então, 2 coisas. Primeiro, fragmenta o sono, que você só sai dessa encrenca com um micro despertar, que você muitas vezes não percebe, mas no dia seguinte está cansado e tal. Então, a principal consequência é o sono não reparador, porque você está dormindo mal. Mas tem outros, cansaço, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, sono de má qualidade, insônia, porque a pessoa dorme e começa a acordar com esse negócio. Ou pode ser um fator de risco. Como assim fator de risco? Quando eu meço sua pressão e sua pressão está alta, em geral, não existe sintoma. Mas por que eu considero isso uma doença e trato? Porque quem tem pressão alta tem maior risco de ter um problema cardíaco. A gente fala aumento do risco cardiovascular, né? Porque não é só do coração, mas dos vasos também, dos vasos sanguíneos. Então, a gente tem essa questão, né? Do aumento de sintoma ou aumento de risco cardiovascular. A gente estuda muito no INCOR, e o principal mecanismo é o oxigênio caindo e subindo, hipertensão, arritmia cardíaca, risco aumentado de doença cardiovascular, arritmia, né? Acidente vascular cerebral e infarto. O doutor, então quer dizer que só eu não sei se eu entendi muito bem, a apneia obstrutiva do sono, ela pode trazer uma pressão alta, é isso, por essa variação de oxigenação interna?
A apneia do sono além de causar sintomas, né, como sonolência, cansaço e sono não reparador, ele é um fator de risco para hipertensão, para arritmia. E o principal mecanismo é justamente o oxigênio oscilando, né? O oxigênio baixo a gente chama de hipóxia, que foi muito famoso na época do Covid. Então, a hipóxia é baixo do nível de oxigênio. Só que não é uma hipóxia contínua, é uma hipóxia intermitente. Por quê? Porque o cara para de respirar, o oxigênio cai, ele volta a respirar, ele sobe. Então, essas oscilações do nível de oxigênio são a impressão digital da apneia obstrutiva do sono. Você, ouvinte, já se sentiu cansado mesmo dormindo a noite toda? Esse pode ser um dos alertas da apneia do sono, que é o assunto de hoje aqui no Band News Informa. A gente está recebendo o pneumologista, especialista do sono, Dr. Geraldo Lorenzi Filho, para falar sobre esse assunto. Doutor, queria voltar a falar um pouco sobre o perfil das pessoas que sofrem com a apneia do sono. São mesmo mais os homens que sofrem com esses problemas? Bruna, num estudo feito na cidade de São Paulo, com mais de 1.000 adultos que fizeram o exame do sono, que é aquele exame clássico, que é a polissonografia, hoje já existem exames simplificados validados, que facilitam o diagnóstico, mas aí mais de 1.000 adultos de 20 a 80 anos foram fazer o exame do sono. Prevalência estimada de apneia do sono, 33% dos adultos. É um escândalo. 1 a cada 3 adultos tem algum grau de apneia. A maior parte segue sem diagnóstico, sem suspeita de diagnóstico. Isso mostra que os sintomas, esses clássicos, cansaço, sonolência, obesidade, não são suficientes para detectar todo mundo, porque a doença é tremendamente comum. O fato que nós, seres humanos, temos uma garganta estreita, a gente tem a maxila e a mandíbula projetada para trás, a gente está vivendo cada vez mais, a gente sabe que idade é um outro grande fator de risco de apneia, quanto mais velho a gente tem, maior risco de ter apneia. Então, a doença é tremendamente comum, e nem todo mundo que tem apneia tem os sintomas clássicos. Investigar a apneia do sono é uma coisa que a gente acredita que deve ser feito de forma mais sistemática, porque existe um estudo sugerindo que 85% dos pacientes no mundo seguem sem diagnóstico, sem suspeita diagnóstica de apneia do sono. E a faixa etária que o senhor comentou, qual que foi a mais acometida nesse estudo? A faixa etária, quanto mais velho, maior a chance de ter apneia. Até os 40 anos de idade, o homem tem muito mais apneia do que a mulher, mas com o passar do tempo, a prevalência aumenta, tanto em homem como em mulher, e a doença é tremendamente comum. Criança realmente é bem mais difícil a gente ver, né? Sim, com a idade existe obesidade, mas criança também tem apneia, e a doença não é infrequente em criança. A grande diferença é que, nas crianças, o fator anatômico, com frequência, tem uma influência maior. O convidado de hoje do Band News Informa é o pneumologista, especialista do sono, Dr. Geraldo Lorenzi Filho. Ele está explicando tudo e mais um pouco sobre a apneia do sono, e a gente vai ouvir agora o depoimento de um paciente do Dr. Geraldo que passou pelo tratamento para a apneia do sono. Vamos ouvir. Meu nome é Férez, eu tinha problemas de apneia, um pouco de ronco, e eu levantava muito cansado. E realmente, com o tratamento do CPAP e com acompanhamento médico, eu melhorei bastante, e hoje eu já uso há alguns anos, e realmente já viajei com o CPAP, não me incomodo, não me atrapalha. Para mim foi muito importante, eu acho que eu melhorei demais meu estado de ânimo, de espírito. E junto com isso também eu tenho acompanhado a ginástica, caminho, nadei muito tempo, agora parei, mas eu continuo fazendo ginástica, caminhando. Enfim, são recursos humanos que a gente vai aproveitando para a melhoria da saúde.
Doutor, a gente já falou aqui brevemente sobre o uso do CPAP, mas queria que o senhor reforçasse aqui para quem é recomendado esse equipamento e também saber se o efeito é imediato ou se demora para a pessoa sentir a diferença. Legal. Então, os tratamentos da apneia do sono vão desde coisas simples, como perder peso, dormir de lado, desobstruir o nariz. Placa de avanço mandibular é uma placa feita pelo dentista que puxa o queixo para frente, é uma placa móvel. Cirurgias específicas de amígdala, adenoide ou cirurgia de palato, que em geral são exceção no adulto. E o tratamento clássico é a máscara que joga ar sob pressão e abre a garganta, que é o CPAP. Ela elimina a apneia, é como um óculos. Você enxerga mal, pode dirigir? Pode, desde que use óculos. Pode dormir com a apneia grave? Pode, desde que use o CPAP. O CPAP elimina a apneia do sono. E, doutor, a pessoa que tem a apneia do sono pode vir a desenvolver outros distúrbios do sono, como bruxismo ou sonambulismo? É uma boa pergunta, porque a apneia do sono é um dos distúrbios do sono catalogado, né? A gente tem mais de 80 distúrbios do sono. Então, as pessoas que têm apneia, muitas vezes elas têm bruxismo, né? O que é o bruxismo? É o apertamento dos dentes, né? Com ranger, muitas vezes com prejuízo dos dentes, de tanta força que se faz. Intuitivamente, essa interpretação que a gente tem trabalhando com os fonoaudiólogos é como se a pessoa quisesse abrir a garganta e não sabe o que fazer, então ela começa a fazer força, né, com os dentes para tentar abrir a garganta. Então, existe uma associação muito grande entre a apneia obstrutiva do sono e bruxismo. Uma outra questão é a insônia, né, a pessoa que tem dificuldade para iniciar ou manter o sono, que isso está muito associado à pessoa com alterações de humor, né? Tá com insônia, não está conseguindo dormir com algum problema. Mas a gente sabe hoje que a própria apneia do sono pode contribuir para a insônia, porque você vai dormir e fica acordando por uma descarga de adrenalina por conta da apneia, muitas vezes você acaba perdendo o sono e não dormindo, né? Então, tipicamente, quem tem apneia do sono não tem dificuldade para iniciar o sono, porque está cansado, está dormindo mal, mas tem algumas vezes, ou um número razoável de vezes, dificuldade de manter o sono. Eu tenho uma pergunta também. A pessoa que não ronca, mas que acorda no meio da noite sentindo falta de ar, isso pode ser considerado um quadro de apneia? Não, tem que investigar, né? Existem outras coisas que causam despertar no meio da noite, refluxo, né? Que também está associado à apneia, mas não necessariamente. Então, a comida que volta do esôfago vai para a garganta, tal. Então, são refluxos que às vezes dá pânico, tem gente que tem Eu ia pânico, perguntar, né? Se o pânico e a ansiedade poderiam gerar. Tem ansiedade, né? Você pode acordar com falta de ar, isso é outra coisa, isso é pânico, né? Então, classicamente, você vai investigar isso, e classicamente a gente fazia aquele exame que é a polissonografia, né? Aquele são vários sono e grafia é o registro de vários canais durante a noite. Mas hoje, com as novas tecnologias, existem equipamentos simplificados que você leva para casa e faz o diagnóstico em casa, né? Doutor, porque você falou muito sobre, eu não sabia sobre essa coisa do cansaço, da fadiga pós, né, que a pessoa fica, porque a gente fala, a pessoa que sofre ou da apneia do sono ou ronca, a gente acha sempre que aquela pessoa está em outra completamente planeta, que ela está mais, né, tá no sétimo sono, mas não imaginava. E hoje a gente vê muitas pessoas reclamando, né, do cansaço, e por isso que eu acho que esse diagnóstico realmente também é difícil, porque tem variação hormonal, tem fases da vida, tem estresse, tem tudo, mas essa apneia trazer também esse cansaço, a coisa tem que ser muito bem investigada. Então, qualquer coisa que venha para facilitar um diagnóstico só vai trazer melhoras para a saúde das pessoas. Com certeza, e se você imaginar nesse estudo feito em São Paulo que 1 a cada 3 adultos tem algum grau de apneia, então quando você é adulto, além de medir a pressão arterial, medir colesterol, que são exames do check-up, você tem que incluir no check-up uma avaliação do sono, né, para ver se tem ou não tem apneia, porque
Se 1 a cada 3 tem, como que você vai fazer o diagnóstico? Tem que fazer em todo mundo o rastreamento. A polissonografia é a ressonância, exame complexo, tem que dormir lá. Então, agora um aparelhinho que você leva para casa e faz em casa, e é acurado, tem vários estudos de validação, é maravilhoso. A gente pode dar aqui uma sugestão bem prática, né? Uma orientação prática para os ouvintes que têm já alguma sinalização de quem eles devem procurar, que especialista eles devem procurar e quando? Legal. Então, eu acho que em relação à apneia do sono, você tem que estar atento se você ronca, se teu ronco é alto, se incomoda os outros, se alguém já observou o ronco irregular, que são as paradas. E durante o dia, ver se você tem cansaço, sonolência. E do terceiro ponto de vista, se você é hipertenso, se você tem diabetes, se você tem doença metabólica, se você tem arritmia cardíaca, infartou, porque a apneia do sono é um fator de risco para essas doenças, e nessa população, a apneia do sono é ainda mais comum. Existe um especialista em medicina do sono, a gente tem uma residência de medicina do sono no Hospital das Clínicas, pioneira, estão 8 residentes por ano que se formam. Eles são o quê? Eles são neurologistas, psiquiatras, otorrino, pneumologista. Nos Estados Unidos, 70% dos médicos do sono são pneumologistas. Então, mas ficar atento é super importante. Legal, quero agradecer demais as explicações, orientações do pneumologista, especialista do sono, Dr. Geraldo Lorenzi Filho, diretor do Laboratório do Sono do INCOR. Doutor, muito obrigada, viu, pelo seu tempo e até uma próxima. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Bruna, Camila, ouvintes. Então, vamos ficar atento, né? Porque a gente está super atento hoje em dia a exercício físico, alimentação, mas o sono muitas vezes fica uma coisa meio para trás, né? E hoje a gente falou muito de uma doença tremendamente comum, que é a apneia obstrutiva do sono. Procurar tratamento vai ajudar não só a tua qualidade de vida, mas como também vai diminuir o risco de você ter uma complicação de uma doença cardiovascular. E a gente falou pouco, mas também piora a memória, maior risco de Alzheimer no futuro, concentração, ânimo, né? Tem doenças psiquiátricas associadas à ansiedade e depressão, sintomas depressivos. Então, realmente, a apneia do sono é uma pandemia subobservada, subdiagnosticada. Vamos ficar atento a isso, pessoal. O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje a gente dedicou o programa à discussão sobre a apneia do sono. E o nosso convidado, Camila, levou um ponto muito importante, que é a nossa percepção sobre alguns problemas tão comuns de saúde, né, que está na nossa roda de conversa. Aqui, no caso, a gente falou bastante sobre o ronco e como muitas vezes a gente banaliza esses problemas e não para ver nos efeitos que eles têm a longo prazo. No caso do sono, tá ali naquela tríplice tão importante para a gente se manter bem o dia todo, né? Bruna, é fundamental. Existem palavras que pesam, né? E que a gente já muda o tom de voz numa conversa. E existem palavras que levam para o lado oposto. E o ronco normalmente vem dessa maneira, né? Vem como um tom de brincadeira, de tiração de sarro, de conversa. E que continue assim, obviamente, porque é gostoso. Mas é importante a gente olhar para todos esses lados da nossa saúde, né? A gente tem, o corpo humano, a gente tem uma saúde por completo, a gente viu quais são os problemas que podem causar você ter uma apneia do sono realmente, né, acomete muito mais gente do que a gente imagina e podem trazer problemas seríssimos. Então, quando a gente fala, quando o Dr. Geraldo falou para a gente que realmente há um fator de risco isso tudo, então, porque ele causa uma variação, nessa variação que tem de oxigenação, então, assim, o sono, ele é muito importante, né, então o ronco, quando a gente fala do ronco, fala da apneia, a gente são coisas que acontecem com a gente durante o momento mais reparador da nossa vida, do nosso dia, né? O sono é um momento onde muitos médicos, muitas pessoas colocam ele como um fator principal para você ter
uma saúde boa. Então, assim, vamos olhar para isso também, vamos ficar atento e cuidar disso de uma maneira, assim, gostosa, boa. A gente viu, ele deu várias opções sobre tratamento. Então, assim, vamos nos olhar e nos observar um pouco mais. Eu acho que isso é fundamental. Camila, quem quiser ficar cansado com você para ter uma boa noite de sono depois, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana para você, Bruna, e boa semana para todos os ouvintes, com ótimas noites de sono. E você já sabe, o Band News em Forma fica disponível na aba Colunistas do site bandnewsfm.com.br, no canal do YouTube da rádio e também no Spotify. É só seguir o nosso perfil para acompanhar as novas edições. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.